Fala galera, Bandeira na área e aqui no nosso canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso volta a campo depois de amanhã, quinta, às 19 horas, para enfrentar a LDU na altitude de Quito, segundo jogo das oitavas da Libertadores. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, quero falar sobre a leitura de jogo do Botafogo, que preocupa, embora o Glorioso tenha plenas condições de voltar classificado para as quartas de final da competição internacional. O time precisa estar mais atento, a comissão técnica precisa entender melhor o desenvolvimento do jogo do adversário. Sobre isso falaremos daqui a pouco, porque eu começo com um tema seríssimo fora de campo. Diretor independente da Eagle pede a saída de John Textor do comando do Botafogo. E de fato, há interessados na compra do nosso Glorioso, que está valorizado. Saiu agora há pouco uma matéria no Globo que já foi reproduzida no Fogão Net, e aqui vem as aspas de Christopher Malon. Com relação ao empréstimo de 152 milhões de reais que a SAF considera ser devido à Eagle e que é objeto da recente ação cautelar movida pela SAF, o diretor independente ainda não encontrou nenhuma evidência de tal empréstimo. A Eagle está investigando a situação por meio do diretor independente, como parte de seu trabalho para entender os saldos entre empresas do grupo e estabelecer procedimentos contábeis robustos em cada um dos clubes e na própria Eagle, afirmou o Malon no documento. Aí tem mais um pouquinho aqui, porque tem algo muito importante, galera, que é o seguinte: o diretor alega que John Textor não tem mais o poder de representar a Eagle. Ó, mais aspas para o Malon. O senhor Textor não tem autoridade para representar legalmente a Eagle, inclusive na condição de acionista majoritário da SAF. E qualquer decisão dos diretores da Eagle exigem a aprovação do diretor independente, diz Malon, que pede apoio ao Botafogo. E mais aspas, porque aqui tem, segundo ele, a garantia para que o Botafogo continue bem, mesmo sem John Textor. A Eagle, por meio do diretor independente, está pronta para trabalhar com o clube, a fim de descobrir quaisquer passivos ocultos, resolver necessidades de fluxo de caixa e assegurar os recursos necessários para a estabilidade e o sucesso esportivo. Solicitamos, portanto, sua cooperação para trabalharmos juntos nesse objetivo. Eu vou ler de novo esse parágrafo, porque o diretor independente da Eagle, Christopher Malon, está garantindo para o social do Botafogo, que tem 10% das ações do futebol, que a Eagle tem capacidade para, por exemplo, garantir o sucesso esportivo. Vamos lá, aspas novamente para o Malon. A Eagle, por meio do diretor independente, está pronta para trabalhar com o clube a fim de descobrir quaisquer passivos ocultos, resolver, isso também é muito importante, necessidades de fluxo de caixa e assegurar os recursos necessários para a estabilidade fundamental e o sucesso esportivo. Solicitamos, portanto, sua cooperação para trabalharmos juntos nesse objetivo. Completa, isso foi uma carta enviada ao presidente do Social, João Paulo Magalhães. Na carta, Christopher Malon convocou uma assembleia de acionistas para eleger novo conselho de administração sem John Textor. A reunião prevista para o dia 11 de agosto, que já passou no caso, contudo, não ocorreu. Pois é, galera, é uma situação difícil, o Botafogo no meio desse imbróglio. Então agora há acusações ao Textor pelo fato de não ter gerido bem a SAF e querem a retirada dele do comando do Botafogo. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. É realmente muito chato, porque o Botafogo precisa caminhar. Textor acredita que vai conseguir gerir o Botafogo daqui para frente da melhor maneira. A Eagle acredita que pode gerir o clube sem John Textor, garantindo estabilidade financeira e também sucesso esportivo. No meio disso tudo, fica a torcida do Botafogo. O clube está, de fato, valorizado na visão do mercado. Ontem o Nicola trouxe uma informação importantíssima. Pelo menos 3 partes interessadas na compra do Botafogo. Juca Abdala, que tem um banco próprio para gerir as próprias finanças, que
passam dos 3 bilhões de dólares, quase 20 bilhões de reais. Ele que também é um acionista muito importante na Petrobras e em outros ramos aqui no Brasil. Segundo Nicola, há um grupo italiano também, sem nomes divulgados, e o filho de um rei dos Emirados Árabes querendo investir, querendo comprar o Botafogo. O que eu posso dizer para vocês? O Nicola não errou. De fato, o Botafogo chama atenção, tem gente querendo comprar o clube, de olho em tudo que está acontecendo. O Botafogo se valorizou muito esportivamente, economicamente, então está no meio de um imbróglio, mas se depender do Textor ou de quem chegar, creio que o Botafogo vai melhorar, vai evoluir cada vez mais, porque o Textor já fez um trabalho aqui. Agora ele está no meio de toda essa discussão, toda essa briga de fato, e temos que entender o que vai ser daqui para frente se ele permanecer. Se ele não permanecer, temos que torcer para que o Botafogo seja bem gerido pela Eagle ou seja vendido para um grupo capaz de manter o nosso clube no mais alto nível do futebol. Estamos falando de um clube que de 2023 para cá foi para a Libertadores, ganhou a competição internacional, ganhou o Campeonato Brasileiro, está novamente nas oitavas da Libertadores, brigando por vaga nas quartas, está nas quartas da Copa do Brasil e está visando vaga no G4 do Brasileirão ali na 5ª posição. O ano não tão bom do Botafogo hoje é um time competindo nas Copas e ali no G5 do futebol brasileiro, tendo ido às oitavas da Copa do Mundo também, deixando, por exemplo, o Atlético de Madrid para trás e vencendo o Paris Saint-Germain. Então o Botafogo hoje está no cenário e precisa ser muito bem gerido. Galera, vamos, como eu já disse, aguardar, porque o que a gente quer é um Botafogo sempre forte. Precisa ser forte também dentro de campo. O Glorioso enfrenta a LDU depois de amanhã, pode passar para as quartas de final da Libertadores, não deve ser fácil, vamos torcer muito, e para isso a comissão técnica precisa ter uma leitura do adversário. Os jogadores em campo precisam entender os momentos do jogo. O Botafogo ganhou alguns jogos importantes, fez 5-0, por exemplo, no Fortaleza, recentemente lá no Castelão, mas recentemente também, em 2 oportunidades, deu ao adversário ou aos adversários o que eles queriam. Contra o Cruzeiro, na análise pré-jogo eu falei, o time ataca muito bem com os laterais e os pontas entram. Aí o John saiu mal a bola, que depois chegou ao pé do Matheus Pereira, que esperou um tempão a passagem do lateral esquerdo. Quando o Kaique passou, recebeu sozinho. A leitura já tinha que ter sido feita. Opa, são fortes com os laterais. O meia tá com a bola, alguém já encosta no meia e ninguém deixa o lateral passar. Nada, Matheus Pereira ficou tranquilo, esperou a passagem do lateral, a bola chegou ao lado, cruzamento do Kaique e o ponta que vem para dentro. Christian fez o gol 1-0 para a Raposa, depois em contra-ataque 2-0. Contra o Palmeiras eu também avisei. Eu coloquei só uma parte, mas vocês vão perceber que no pré-jogo foi dito o que aconteceu depois no gol do Alviverde. E o Flaco Lopes surpreende, jogando um pouco atrás, fazendo essa espécie de meia ou segundo atacante, dependendo da ocasião. Cuidado com a movimentação do Vitor Roque, Flaco Lopes, os dois também se procuram para tabelas curtas. Muito cuidado com essa movimentação na zona ofensiva do Palmeiras, que tem no banco Felipe Anderson. Análise, gente, em que pese o fato do Felipe Anderson ter feito o gol, eu tinha dito que ele estaria no banco, não esteve. O que aconteceu? O Abel tirou os homens de lado, tirou o Maurício e o Sousa, colocou o Facundo Torres e o Felipe Anderson, mas trabalhou por dentro com o Flaco Lopes, com o Vitor Roque, e o Botafogo atacava, o Palmeiras atacava com menos gente. Mas numa dessas, o Flaco estava na posição do meia e o Vitor Roque esperando o passe do companheiro, estão se entendendo muito bem. Depois o Vitor só fez o passe por elevação para o Felipe Anderson com qualidade atacar o espaço e fazer o gol.
Então, essa leitura precisa ser feita pela comissão técnica, pelo David Ancelotti e pelos jogadores em campo também. Qualidade o Botafogo tem, capacidade o Botafogo tem e dá para voltar com a vaga de Quito. Vamos torcer muito. Todo mundo se inscrevendo por aqui, deixando o like, ativando o sininho, isso é fundamental para o nosso crescimento, galera. Hoje às 18 horas, aqui na Placar no YouTube, estarei ao vivo no programa Placar Aberto. Valeu, aquele abraço, fui, fogo!